A pergunta de hoje, eu gosto muito dela. É simples assim. Freud explica? Freud explica? Então vamos começar pela resposta. Não. Freud não explica. Freud investiga. Mas como assim eu vivem dizendo por aí, Freud explica, Freud explica? Ok, primeiro deixa eu falar a minha própria trajetória em relação a Freud para poder mostrar por que eu estou dizendo essa história. A minha trajetória é que eu tive uma sorte danada e eu fui um psicanalista com base teórica em Freud desde o começo. Passei ao largo de Melanie Klein, passei ao largo de Lacan e a minha visada inicial era Freud. Por isso eu comecei a estudar Freud e a fazer uma coisa que foi maravilhosa para mim, que foi dar cursos de teoria freudiana. Grupos de estudo em que eu liderava, e quando você tem que explicar, cara, você tem que saber. E para você saber, você tem que estudar. Então eu dei 10 anos de curso de teoria freudiana, entre os anos de 1976 até 1986. Em 86 eu digo, chega. Sabe do que mais? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou reunir tudo o que eu aprendi, que eu dou nos cursos, num livro escrito por mim mesmo. E aí eu publico o livro e quem quiser aprender, aprende. E foi assim que surgiu o meu primeiro livro, que depois, expandido, está até hoje aqui presente, que é A Criação Original, a Teoria da Mente segundo Freud. Então, esse calhamaço assim, de mais de 300 páginas é o meu mergulho na teoria freudiana, que é um espetáculo. Agora, é um espetáculo se você pegar o panorama geral. Porque se você pegar uns pedacinhos, por exemplo, iniciais, já eu conto a trajetória do próprio Freud em relação à investigação do funcionamento da mente. Mas nos inícios, o Freud explica, é bem plausível. Mas mais tarde eu achei um espetáculo. Eu fui apresentado à teoria da evolução aplicada à mente, portanto, à psicologia evolucionista. E daí tem um segundo livro que é, para mim, livro base, que é esse Psychology, Evolutionary Psychology, que é um livro do David Buss, e que esse é bacana para quem quiser aprender teoria evolucionista. Mas não é o necessário, não. É só um livro de base. E, finalmente, mais recentemente, eu fiquei completamente encantado com o livro do Yuval Harari, que é o Sapiens, em que você vê a história da humanidade e a história da formação da mente da humanidade. É uma coisa linda. Mas vamos voltar a Freud explica. Que história é essa? Quando Freud começou a investigar o funcionamento da mente, ele ficou completamente deslumbrado das relações de causa e efeito em movimentos do inconsciente com as esquisitices que apareciam nos pacientes. Essas esquisitices eram chamados os sintomas neuróticos. Então, os pacientes tinham paralisias, e tinham obsessões, e tinham essa coisa arrumadíssima de gastar horas botando o armário em degradê, e aquele aluguel, aquela coisa. Ou então tinha fobias, umas fobias horrorosas, com umas coisas esquisitas, não podiam ver uma barata, senão queriam pular da janela. Então, ele foi descobrindo uma opção de correlações entre esses sintomas e as histórias que os pacientes guardavam em sua cabeça, histórias de suas formações afetivas que estavam, a essas alturas, inalcançáveis pela consciência. Então, elas todas eram dedutivas. A mesma coisa aconteceu com sonhos. O sonho era uma ferramenta para o Freud poder deduzir essa vida interna que se manifestava e se exteriorizava nas esquisitices
sintomáticas. Então, com isso, Freud foi estabelecendo várias pontes, e essa foi uma época de deslumbramento do Freud com o que ele descobria, e daí vem o Freud explica. Então, tudo havia uma relação causal. Era o tempo em que o Freud interpretava as coisas. Então, isto que você está dizendo, na verdade, significa que... Muito bem, isso daí é um tempo do Freud, e é o tempo que bateu a maior bola, tanto é que o livro dele mais vendido até hoje é a Psicopatologia da Vida Cotidiana, que trata dos atos falhos. Então, os atos falhos, para Freud explica, não tem coisa melhor. Você teve esse ato falho, então, na verdade... E não é nada disso. O ato falho simplesmente é uma manifestação de ambivalência. A pessoa tem sentimentos para um lado, tem sentimentos para o outro é mais difícil de exteriorizar, então acaba aparecendo no ato falho. Então, como é que é essa coisa? O Freud explica, foi aposentado, de algum jeito foi aposentado pelo próprio Freud. Nos artigos mais tardios da vida dele, ele tem um artigo que se chama Construções em Análise. Nesse artigo, ele é básico para você entender o que substituiu o Freud explica. O que substituiu o Freud explica foi o Freud investiga. Olha, eu não sei se vocês gostam do CSI, essas séries, CSI Miami, CSI New York. Olha, e aquilo dali é fascinante para mim, porque é exatamente o caminho da investigação. Você tem pequenos elementos que vão dando um panorama maior e você vai deduzindo daquilo um panorama maior, você vai pegando um panorama maior desse drama interno que a gente chama de, e o Freud chamou de complexo de Édipo, que não é aquela história de ficar apaixonado pela mãe e querer matar o pai, não é isso. É você ficar atrapalhado com as histórias dos seus pais, envolvidos nela, e ficar tão alugado que você vive menos a sua vida. Então, o que o Freud foi fazendo foi transitando de um Freud explica, interpretações. O paciente fez isso, então, na verdade, você está projetando nele a sua mãe, não sei o quê. Então, ele foi desinvestindo desse tipo de interpretação e foi dizendo, isso daí não tem a ver com aquilo dali. E o paciente ia dizendo sim ou não, e ele então ia construindo um panorama mais nítido e mais sólido, mais verdadeiro. O que o Freud tinha, que eu adoro e sempre adorei, é uma coisa chamada espírito científico. Ele era capaz de abandonar uma teoria que tinha sido fascinante inicialmente, mas que depois ela se mostrou fraca e depois se mostrou não verdadeira. E ele não tinha nenhum prurido de deixar aquilo para lá e pronto, está acabado. E foi assim que Freud transitou do Freud explica para o Freud investiga.